Boa tarde a todos, que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Hoje a nossa reflexão é sobre uma passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-vos-á. Com essas palavras, Jesus nos estimula a oração e a confiança em Deus, na certeza de que Ele, nosso Pai de infinita bondade, não deixará jamais de atender às nossas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, desde que nós nos esforcemos para tê-las. A promessa do Cristo é que quem procura, quem busca, acha. Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. E para que o céu nos ajude, é preciso que façamos a nossa parte. É o princípio da lei do trabalho e do progresso, às quais nós estamos o quê? Estamos sujeitos, né? Então precisamos agir, movimentar energias em busca do que se deseja. Precisamos acionar a nossa inteligência. Já pararam para pensar como seria o mundo se ninguém fizesse nada? Né? Se ninguém trabalhasse, como é que seria? Diante disso, eu trouxe uma historinha que se chama A Necessidade do Esforço. Conta-se que no início da vida terrestre, o alimento era encontrado de mão beijada em toda parte, como oferta da divina providência. Em troca de tanta bondade, o Pai do céu rogava aos homens esforço no aperfeiçoamento da vida. No entanto, o povo, vendo que tudo vinha de graça, começou a desprezar o serviço, de maneira que o mato cresceu tanto que começou a invadir as casas, onde toda a gente só pensava em comer e dormir. Ninguém queria nada com nada. Ninguém queria aprender a ler, aprender a escrever, ninguém queria saber de nada. A ferrugem, o lixo, o mofo estavam por toda parte. Animais como os cães, que colaboram na vigilância, e os urubus, que auxiliam nas obras de limpeza, eram mais prestativos do que os homens. O Pai Celestial, vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, ele mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Então, o trabalho passou a vigorar como lei para todos, porque lutando para se sustentar, o homem melhora a terra, limpa a sua habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus nos dá tudo: a vida, a inteligência, a terra, a chuva, o sol, o vento, o adubo,
e a orientação. Isso tudo constituem dádivas do Pai Criador à Terra, que povoamos e que devemos aprimorar. Mas o preparo do pão de cada dia, através do nosso próprio suor, é obrigação de todos nós, a fim de não esquecermos o nosso divino dever de servir incessantemente em busca da perfeição. Então, o que essa historinha nos ensina é que não há progresso sem trabalho. É preciso que a gente se movimente, que a gente busque fazer a nossa parte. Não podemos ficar de papo pro ar, achando que as coisas vão cair do céu, ou que tudo vai se resolver pela lei do menor esforço. É preciso que a gente faça a nossa parte. É preciso mostrar um pouco de boa vontade da nossa parte, né? Se Deus desobrigasse o homem de trabalhar, o homem se tornaria fraco fisicamente e a sua inteligência não se desenvolveria, né? Vamos dizer que nós iríamos ficar burrinhos, não é? Então tudo tem um preço na vida, inclusive a preguiça e a inércia tem um preço, porque quem escolhe o comodismo paga caro pelas oportunidades perdidas. Então, não basta que se peça, é preciso buscar também. Ou seja, é preciso que a gente se movimente, que a gente haja, que a gente se esforce. Porque quem procura algo, movimenta os meios de encontrá-lo, não é mesmo? Então, é preciso mostrar o mínimo de esforço. O progresso ele é filho do trabalho. Então, buscai e achareis. Significa que o progresso, tanto material quanto espiritual, são obtidos através do nosso esforço, do nosso trabalho para desenvolver as nossas faculdades morais e intelectuais. É a importância do esforço pessoal. Deus nos deu a inteligência para que nós buscássemos os meios para o nosso sustento e a nossa evolução. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, com o esforço da nossa parte, nós recebemos a assistência dos bons espíritos. E a prece é a nossa ligação com o plano superior. É a ponte que nos liga ao céu. Ah, mas aí muita gente vai perguntar assim: olha, se Deus sabe das nossas necessidades, por que é que nós precisamos pedir? Nós precisamos pedir para confessarmos a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante do Pai do céu. É um ato de submissão, um ato de humildade e, sobretudo, um ato de fé. E é através da prece que nós criamos condições de receptividade indispensável para que a divindade possa atuar sobre nós, nos dando bom ânimo, nos inspirando soluções para os nossos problemas, né? Nos dando paciência, serenidade, resignação.
Quantas vezes nós estamos ali diante de um problema, esquentando a nossa cabeça, sai até fumaça, em busca de uma solução. E aí, nós fazemos uma prece pedindo ajuda e aí vem uma ideia, né? Vem uma ideia que ilumina a nossa razão e a gente acha a solução para o problema. Não é assim? Muitas vezes, essa intuição, essa ideia que nos vem, foi um irmão, um bom irmão espiritual que nos intuiu. Ele veio nos ajudar em nome de Deus. Tem até uma historinha que conta que um homem se perdeu no deserto. O homem se perdeu no deserto, ele já estava exausto, com muita sede. E ele começou a passar mal. E já estava para desfalecer quando ele conseguiu fazer uma prece pedindo socorro a Deus. É claro que nenhum anjo se materializou para levar lá um copo de água para o homem. Não. Né? Mas, ao invés disso, um bom espírito o inspirou a se levantar, a juntar as poucas forças que ele tinha e se levantar e seguir em uma determinada direção. E o homem recebeu essa intuição e aceitou e fez todo um esforço e conseguiu se levantar. E caminhou na direção indicada pelo bom espírito. E subindo numa pequena duna, ele pôde ver mais ao longe. E lá adiante, ele pôde ver um riacho. E ele seguiu naquela direção. E conseguiu se salvar. E agradeceu a Deus pelo socorro recebido. Então essa história, essa historinha singela, ela nos mostra que a fé, ela não é passiva, ela exige um esforço pessoal. Né? O céu nos ajuda, mas jamais os bons espíritos farão o que nos cabe. Né? Não veio um anjo se materializou ali para ajudá-lo, não. Mas os bons irmãos vieram dar uma ideia, uma orientação para ele. Então o trabalho, o esforço é nosso. Os bons irmãos não vão fazer por nós, eles vão nos ajudar, nos intuindo, nos inspirando para que a gente consiga achar a solução, mas não vão fazer o trabalho por nós. Portanto, no nosso caminho haverá pedras. Haverá pedras. Mas nós devemos fazer o esforço de retirá-las. Deus nos dá forças, né? Forças para isso. Para retirar as pedras do caminho, os obstáculos e seguir em frente. Porque Ele nos deu a inteligência. Não é mesmo? O universo inteiro se movimenta diariamente. E nós devemos nos movimentar com Ele, porque movimento é vida. Quando Jesus diz para nós pedirmos, buscarmos, batermos, Ele está nos recomendando ação, trabalho, esforço. É como se nos dissesse: pede a luz para iluminar o seu caminho e ela lhe será dada. Pede forças para resistir ao mal e a terás. Pede assistência aos bons espíritos e eles virão te acompanhar. Pede bons conselhos e eles lhe darão. Batei a porta e ela se abrirá e todos os obstáculos serão removidos.
Ah, mas será que todas as preces são ouvidas? Ah, porque às vezes a gente pede determinada coisa, mas a gente não recebe aquilo que pediu. Todas as preces são ouvidas. Ah, mas será que são todas atendidas? Não. Sim, são todas atendidas. Mas nem sempre a resposta de Deus é exatamente aquilo que a gente pediu. Né? Porque como nós somos espíritos imaturos, somos crianças espirituais, muitas vezes nós pedimos algo que vai nos prejudicar, né? Achando que aquilo é a melhor coisa do mundo para nós. Mas não. É como uma mãe ou um pai terreno que quando a criança, o filhinho em tenra idade, chega e pede a faca que a mãe está manuseando lá na cozinha, a mãe, uma mãe lúcida em sã consciência, jamais vai dar a faca à criança. Então, muitas vezes, nós, na nossa imaturidade, nós pedimos uma faca afiada para o pai. E Deus não nos concede algo que vai nos prejudicar. Então, muitas vezes, nós pedimos algo que vai nos prejudicar. Nós pedimos contra nós. E quando nós pedimos algo contra nós, o Pai, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, ele não vai nos conceder. Não é? E é preciso compreender também que as respostas do Pai precisam ser interpretadas. Muitas vezes, Deus nos responde às rogativas e nós precisamos entender as respostas. Não é? Porque o Pai, ele não vai nos atender pessoalmente. Deus ajuda os seus filhos através dos seus filhos. Não, Deus não virá pessoalmente ali, ó, filho, você me chamou e vem ali te socorrer. Não, mas alguém virá te ajudar em nome dele. Diante disso, eu trouxe mais uma historinha. Eu adoro as histórias e elas nos elucidam muito bem. E essa historinha nos explica bem isso, que às vezes as respostas do Pai não é exatamente o que você espera, né? É o homem na enchente, essa historinha. E diz assim: chovia muito, sem parar, e o homem viu sua casa ser inundada pelas águas. Ele então rogou a Deus que o socorresse. Logo depois, apareceu um vizinho em uma canoa e ofereceu ajuda. Mas o homem recusou, dizendo que Deus iria salvá-lo. A chuva não parava. A água subiu mais, obrigando o homem a ir para o andar de cima da casa. Passou então os bombeiros em uma lancha. E o homem novamente recusou a ajuda, dizendo que Deus iria salvá-lo. A enchente se agravou tanto que o homem teve que buscar refúgio no telhado da casa. Passou um helicóptero dos socorristas e lhe jogou um cesto para que ele subisse, mas o homem recusou, dizendo que Deus iria salvá-lo. As águas subiram mais
atingindo então o telhado, e o homem acabou morrendo afogado. Quando ele chegou no céu, foi logo reclamando, porque Deus não o salvou. E Deus, então, lhe respondeu: Meu filho, eu lhe enviei os meios de resgate. Lhe enviei uma canoa, uma lancha, um helicóptero, mas você recusou. Moral dessa história: não devemos esperar a intervenção direta de Deus na resolução dos nossos problemas. Porque Deus nos ajuda sempre, mas através dos seus filhos. Né? Então, é preciso entender as respostas de Deus. É claro que o Pai vai ajudar os seus filhos. Deus jamais dará uma pedra ao filho que pede pão, ou uma serpente ao filho que pede um peixe. Jamais. Deus sempre vai nos socorrer, mas Ele não vai se materializar e vir pessoalmente nos ajudar, nos trazer o socorro ou a ajuda de que necessitamos. Não é? Sempre haverá um emissário, não é? Sempre haverá alguém que responderá em nome de Deus. Não é fato? Então, que nós possamos pensar sobre o que Jesus nos pede, que a gente busque, mas que a gente se mexa, que a gente se movimente, que a gente busque fazer a nossa parte, porque as coisas não vão cair do céu, porque nós não fizemos a nossa parte, ficamos ali inertes, esperando que tudo se resolva, não é mesmo? Então que a gente possa trabalhar, perseverar, né? E buscar sempre, porque nós acharemos. Sempre haverá mãos amigas que se estenderão para nos socorrer, não é? E as portas se abrirão. Como disse Jesus, bate e a porta se abrirá. Não haverá obstáculos que não sejam removidos com o empenho de uma vontade firme, aliada a uma fé viva e operante. Então, minha gente, para nós fecharmos a nossa reflexão de hoje, eu trouxe uma mensagem que está no livro da Esperança e se chama O Auxílio do Alto. E diz assim: Deus auxilia sempre. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita de Deus. O agricultor roga a Deus tempo bom, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe presenteie com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a proteger, as mesmas leis de Deus, com o tempo, a transformam em ruína. Não te digas dessa forma sem a obrigação de pensar, de estudar, de trabalhar, de programar, de agir e de fazer. Ajuda-te, que o céu te ajudará. As leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo a nosso favor. Entretanto,
nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Nossa. Pensemos nisso. Muita paz a todos.